Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos chamou de Cristo. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, hoje juntos na Cova da Iria, recordamos um momento tão importante da vida de Lúcia. Lúcia que, segundo a vontade do Sr. Bispo de então, Dom José Alves Correia da Silva, depois de sentindo-se cansada de muitas solicitações, o Sr. Bispo entendeu que fosse para a cidade do Porto. E então Lúcia estava com muito receio e não estava assim com muita vontade de ir. E então passa por estes lugares para se despedir destes locais de boas recordações para ela. E precisamente hoje, faz hoje 100 anos, no dia 15 de junho de 1921, Lúcia, aqui na Cova da Iria, sozinha, Nossa Senhora aparece-lhe e diz-lhe, coloca-lhe a mão no ombro e diz-lhe: não tenhas receio, obedece ao teu bispo, obedece porque é a vontade de Deus. O meu coração imaculado será o teu refúgio. E assim, Lúcia, consolada por Nossa Senhora neste local, no dia 15 de junho, faz hoje 100 anos, de 1921, vai para a cidade do Porto. Isto está escrito nas suas memórias com as quais podemos ler. Ao recordarmos este momento tão importante da vida de Lúcia de Jesus, somos convidados a refletir no início desta Eucaristia sobre a vontade de Deus. Temos a preocupação de viver na vontade de Deus, mas também sabemos que de vez em quando somos infiéis a esta sua divina vontade. Vamos-lhe agora pedir perdão por esses momentos. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus misericordioso, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício às nossas súplicas, e como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis, no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Queremos dar-vos a conhecer, irmãos, a graça que Deus concedeu às igrejas de Macedónia. No meio de grandes tribulações com que foram provadas, distribuíram generosamente e com transbordante alegria, apesar da sua extrema pobreza, os tesouros da sua liberalidade. Sou testemunha de que eles, segundo as suas posses e para além das suas posses, nos pediram espontaneamente e com muita insistência a graça de participarem neste serviço em favor dos cristãos de Jerusalém. Ultrapassando as nossas esperanças, deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, por vontade de Deus. Por isso, pedimos a Tito que levasse a bom termo entre vós esta obra de generosidade, como ele a tinha começado. Portanto, já que sobressaís em tudo, na fé, na eloquência, na ciência e em toda a espécie de atenções e na caridade que vos ensinamos, procurei poder sobressair nesta obra de generosidade. Não vos digo como quem manda, mas quero verificar perante a solicitude dos outros a sinceridade da vossa caridade. Conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, que era rico, fez-se pobre por vossa causa, para vos enriquecer com a vossa pobreza. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Oh, minha alma, louva o Senhor. Oh, minha alma, louva o Senhor. O Senhor dá liberdade aos cativos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. Oh, minha alma, louva o Senhor. Oh, minha alma, louva o Senhor. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os peregrinos. Ampara o órfão e a viúva. Oh, minha alma, louva o Senhor. Oh, minha alma, louva o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois Ele faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a mesma coisa os publicanos? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não o fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Em determinado momento, a comunidade cristã de Jerusalém passou por diversas e muitas necessidades. E então foi necessário as comunidades cristãs organizarem um peditório para ajudarem os cristãos de Jerusalém. E São Paulo, na leitura que nós ouvíamos, na primeira leitura, convida os cristãos de Corinto a colaborarem generosamente neste peditório em favor dos cristãos de Jerusalém. E quando lhe faz este convite, apresenta-lhes o testemunho dos cristãos da Macedónia, na Grécia. Eram mais pobres que os cristãos de Corinto, mas colaboraram generosamente neste peditório. Eles próprios, diz o texto, que depois de muitas tribulações, partilharam generosamente e com transbordante alegria. Aqueles cristãos da Macedónia que não colaboraram com mau grado ou com uma certa obrigação, nada disso, até agradeceram poderem também contribuir com os seus poucos bens, mas com o esforço que também partilhavam. E vede como Paulo diz que eles não deram uma simples esmola, deram-se a si próprios aos cristãos de Jerusalém. E além deste testemunho dos cristãos da Macedónia, Paulo recorda aos cristãos de Corinto o grande exemplo de Jesus Cristo, dizendo: Jesus Cristo, Ele que era rico, fez-se pobre por causa de nós, para nos enriquecer com a sua pobreza. Também Ele não fez um simples favor a bem da comunidade, mas também Ele deu-se totalmente, entregou-se totalmente, amando até ao fim por todos nós. Assim ilustra o exemplo dos cristãos da Macedónia. Paulo convidava os cristãos de Corinto que também se salientassem não só pela fé, pela eloquência e pela sabedoria, pela ciência que já acontecia, mas também por este momento de partilha com os irmãos da primeira comunidade, da comunidade cristã de Jerusalém. Irmãs e irmãos, este convite de Paulo aos coríntios é um momento oportuno para cada um de nós refletir sobre a atitude de generosidade, de partilha, de abertura e de sensibilidade aos nossos irmãos, àqueles que passam, sobretudo àqueles que passam grandes necessidades. Todos somos convidados à partilha. Mas, muitas vezes nós pensamos que esta partilha supõe distribuir e dar aos outros os nossos bens materiais. E pensamos, nós já temos tão pouco, também nós passamos necessidade. Cada um de nós é rico em qualquer coisa. E nesta partilha, que é algo que marca e identifica um cristão, não é só de bens materiais. Quem de nós não é rico em sorriso? Quem de nós não é rico em dar confiança aos outros? Quem de nós não é rico e não pode dar um bocadinho de bondade e de atenção aos outros? Quem de nós não é rico e não pode também investir e dar e partilhar um bocadinho de tempo com os outros, ouvir os outros? Isto também é partilha. E quantos irmãos e irmãs nossos estão ao nosso lado que sorrir para eles, dar-lhes atenção, apoiá-los, dar-lhes confiança, vale muito mais que uma dádiva. Porquê? Porque não tem ninguém que lhes sorria para eles, não tem ninguém com quem conversar, não tem ninguém que lhes dê atenção, não tem ninguém que os estime. E isto também é um tesouro. Desta forma, nós também imitamos Jesus Cristo. Claro que nos deixou este mandamento do amor, que nos é recordado no texto do Evangelho. Jesus veio completar a lei. Amar o próximo não era novidade que Jesus trazia.
Amar o próximo já estava escrito nos preceitos da lei do Antigo Testamento. Odiar os inimigos não estava escrito em lado nenhum. Mas falava-se nisso. Era uma má interpretação, mais uma, dos preceitos da lei de Moisés. E Jesus veio corrigir e dizer que aqueles que o seguem têm de amar os seus inimigos. Têm de amar aqueles que não pertencem à sua família. Aqueles que não pertencem à sua terra. Aqueles que não são da nossa simpatia. É preciso também amar esses. E dá-nos um modelo, dá-nos um testemunho. O testemunho de Deus Pai. Deus Pai que a todos olha da mesma forma. E só assim é que nós podemos expressar que somos filhos deste Deus que é Pai. Deste Deus que é Pai, que não faz escolha de pessoas, que dá o sol aos bons e aos maus, e faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Mas aquele que melhor seguiu este testemunho de Deus Pai foi o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que foi ao encontro daqueles que eram esquecidos por todos, dos pobres, dos marginalizados, daqueles que eram desprezados na sociedade e esquecidos, dos doentes. Aí estava Ele, a dar o seu amor a estes todos. E no final da sua vida, numa vida que passou fazendo o bem amando, deu a maior prova de amor, entregou-se totalmente, amou-nos até ao fim, na cruz. Irmãs e irmãos, ao ouvirmos esta palavra de Deus neste dia, somos convidados a seguir Jesus Cristo. E este amar os inimigos é não responder da mesma forma. É não alimentar em nós espírito de vingança. Quem de nós não tem mágoas na vida? Quem de nós? Uma coisa é a mágoa, outra coisa é a vingança. Sim, sentimos-nos magoados. Às vezes até alteramos um bocadinho a nossa relação com esta e com aquela pessoa. Mas que fique assim. Que não se alimente essa ferida e que não se responda da mesma forma e num espírito de vingança. O Senhor convida-nos, é isto, a amar os nossos inimigos, aqueles que nós até não simpatizamos muito e que nem nós não conhecemos. Ouvíamos no texto do Evangelho Jesus a dizer: cumprimentar aqueles que nos cumprimentam é o normal, amar aqueles que nos amam é habitual. Vós, cristãos, tendes que fazer algo extraordinário, tendes que ser extraordinários. E este extraordinário é isto mesmo: lutarmos contra a corrente e cultivarmos a paz e não a divisão, a discórdia, o ódio e o espírito de vingança. Ajudemos também, porque também faz parte da nossa identidade cristã, ajudemos também os nossos irmãos que sentem dificuldades neste aspecto. Às vezes ajudemos os nossos irmãos nos seus convencimentos doentios, nas suas teimosias. Ajudemos os nossos irmãos a sentir a lufada de ar fresco da mensagem pacífica, amorosa e salvadora de Jesus Cristo. Não é uma missão fácil, mas também não é uma missão impossível. Irmãs e irmãos, o amor cristão não tem limites por ser fruto do amor que Deus nos tem. Peçamos ao Pai que nos ensina a amar como Ele, dizendo: ouvi-nos, Senhor.
para que a Igreja de Roma, que presida a caridade, dê testemunho de que a lei dos cristãos é o amor, que vai até rezar por aqueles que os perseguem, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os fiéis privados da liberdade e perseguidos respeitem e amem os inimigos da fé, manifestando assim que são filhos do Pai que está nos céus, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os cristãos, provados por grandes cataclismos, partilhem com alegria o que lhes resta, sabendo que Deus é generoso e magnânimo, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens mais pobres deste mundo possam vir a conhecer pela fé o Filho de Deus, que se fez pobre para nos enriquecer da sua pobreza, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros da Assembleia aqui reunida sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celeste, e não se limitem a amar só aqueles que os amam, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todas as vítimas da pandemia e neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, que fazeis nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos, levai-nos a amar os inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pelo pão e o vinho apresentados ao vosso altar, dais ao homem o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova, fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós.
Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando à vossa infinita grandeza, alcança-nos a graça da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo.
Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno, entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós.
amardes uns aos outros como eu vos amei. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai do céu. Oremos. Fazei, Senhor, que a sagrada comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, o Senhor nos convida a amar. Não desistamos, não nos cansemos de fazer o bem, de partilharmos aquilo segundo as nossas possibilidades. Nós somos sempre ricos, não ficamos pobres em deixarmos de dar sorrisos e atenção aos outros. Procuremos, ainda ficamos ainda mais ricos, procuremos sentir a felicidade de nos entregarmos à maneira e ao jeito de Jesus Cristo. É isto que o Senhor nos pede, é isto que assim na nossa sociedade de hoje, tão distraída de tantas coisas, nós marcaremos a diferença. Precisamos de homens e mulheres cristãos, não com interesses e com estratégias, mas com corações de carne, sensíveis, próximos uns dos outros, na delicadeza e no respeito. Um resto de dia muito feliz para todos vós e àqueles que hoje regressais às vossas famílias, fazei uma boa viagem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.